Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem, não estejam sentindo tanto frio quanto eu aqui em Melbourne, que aqui está bem frio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade, como Jesus a entendia, que com certeza é diferente do que a gente entende, né? Porque Jesus, há tanto tempo atrás, trouxe esse conceito, e a gente ainda está aprendendo o que é caridade, né? Então, hoje nós vamos ver o que mais que a gente pode aprender com o que Jesus nos trouxe, e os espíritos, né, através dos diversos médiuns que a gente, como brasileiro, é tão abençoado, né, de ter, porque nós temos médiuns fantásticos que escrevem na nossa língua. Então, a gente tem essa bênção de livros espíritas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer bom proveito para a gente poder ampliar o nosso conceito sobre a caridade. Nós vamos começar fazendo algumas perguntas, né? Será que o que a gente entende como caridade hoje é uma fração daquilo que Jesus estava tentando explicar para a gente? Será que é um pedacinho? Será que é semelhante? Onde será que a gente tem que acrescentar em termos de conhecimento para a gente se aproximar do conceito que Jesus tinha a respeito da caridade? Porque isso é transformador nas nossas vidas, porque vai nos ajudar a vivenciar aquilo que os espíritos nos dizem que é uma das coisas mais importantes da gente vivenciar, que é o amor em ação, né? Que é a caridade. Eu ouvi uma palestra acho que foi do Haroldo Dutra, se eu não estou enganada, que ele estava falando sobre a lei de justiça, amor e caridade, e eu achei interessante porque ele falou que tanto a justiça quanto a caridade são como braços do amor, porque você tem um amor central e você tem a caridade de um lado e a justiça de outro. Então, são profundamente ligados ao amor e são os braços onde o amor alcança a gente aqui encarnado, né? A encarnado e desencarnado também, né? Nós que estamos evoluindo. Todo conceito, gente, que a gente vai aprender, toda virtude que a gente está desenvolvendo, ela leva um tempo para a gente construindo, não é verdade? Tanto a fé, por exemplo, a gente começa com a fé embrionária, né? A gente começa, acredita, não acredita, tem fé, não tem fé, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai juntando aquela certeza e aquela confiança na proteção divina, né? Na certeza de que tudo, por mais perdido que as coisas possam parecer para a gente, tudo está seguindo um plano maior para nos levar aonde que está a nossa verdadeira felicidade. Então, a gente vai desenvolvendo a fé. A caridade é a mesma coisa. A gente começa a aprender a ser caridoso, e isso vai se desenvolvendo até a gente chegar onde o conceito que Jesus nos trouxe. Então, o que eu queria começar falando é o seguinte: se vamos ver o que é que os espíritos nos falam a respeito da caridade. Primeiro, vamos ver no Livro dos Espíritos, né? Na questão 886, que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus a entendia. E os espíritos falaram aquelas três coisinhas que parecem pequenas, mas são extremamente difíceis, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E será que a gente realmente entende em profundidade cada um desses itens dessa questão, da resposta da questão? Se vocês pararem para pensar, e pensa aí só um minutinho, o que significa benevolência para com todos? Tudo bem, a gente consegue entender a gramática, porque a gente entende português, que é você ser generoso.
Mas o que significa isso, por exemplo, se a pessoa te prejudica? Se a pessoa faz uma coisa que é inaceitável, como que é ser benevolente para com essa pessoa? Será que tem o mesmo sentido do que a gente normalmente imagina como generosidade, como bondade? E a outra coisa, indulgência para com as imperfeições alheias. Se é uma imperfeição razoável, dentro dos limites, né, que a gente está acostumado a aceitar das imperfeições, mas pensa quando é uma situação grave. A imperfeição da pessoa está prejudicando muitas outras pessoas. O que significa, então, a gente ser indulgente para com essa imperfeição do outro? Será que é varrer tudo para debaixo do tapete? E, por último, o perdão das ofensas. Se alguém, vamos supor, te rouba o dinheiro, talvez seja fácil perdoar, não sei. Mas e se a pessoa prejudica alguém da sua família? Se alguém faz uma coisa grave, o que significa o perdão das ofensas nesse sentido? Como é que a gente pode ser caridoso num mundo que a gente está de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem ainda? Como é que a gente vai vivenciar isso? E é isso que a gente vai tentar entender, porque não é aceitar as coisas do jeito que elas vêm, mas, ao mesmo tempo, tem aspectos de como a gente olha para o próximo e as atitudes que nós temos para com eles, de corrigir amorosamente o que está errado, então, respeitando o ser, mas corrigindo as ações, né? Então, eu vou buscar nos espíritos maiores que vão nos dar uma ideia de alguns conceitos, porque se a caridade é o amor em ação, como que a gente vai entender a caridade em profundidade se a gente não entende o amor em profundidade ainda, não é verdade? Se a gente ainda está aprendendo o que é amar, o que é amor. E eu vou ler alguns conceitos para a gente colocar um pouquinho vamos dizer assim, de perguntas na nossa cabeça. Se vocês saírem com perguntas, eu vou ficar feliz. Porque a gente só cresce quando a gente começa a se perguntar mentalmente as coisas, né? Então, a Joana de Ângeles, naquele livro Amor, Imbatível Amor, ela fala que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Então, se a gente pensa no amor como uma substância criadora, não é um sentimento, não é verdade? Para nós, o amor ainda é um sentimento. A gente fala, quando a gente pensa em amor, pelo menos eu, penso numa sensação, num sentimento que eu tenho. Mas olha o que tanto a Joana quanto o Emmanuel vão falar sobre o amor. Ela está falando que é a substância criadora do universo. E a gente vê isso na Gênese também. E ela é mantenedora do universo. Ela é a nossa essência, é a essência divina. O Emmanuel, ele fala, e eu vou fazer um link aqui, depois eu volto na Joana, ele fala o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E ele fala isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, que chama Amor. Então, olha só, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, é mais do que um sentimento. Vocês lembram quando eu estava falando que as virtudes a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo? Começa, igual a criança começa a fazer barulhos e depois começa a fazer sílabas, até que ela consegue pronunciar alguma palavra e depois um grupo de palavras, uma sentença. Então, o amor, ele é muito mais do que aquilo que a gente percebe como sentimento. E é isso que a Joana e o Emmanuel estão falando para a gente. A Joana continua falando o seguinte: é um tesouro
que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Apesar da gente saber isso mentalmente, né, que a gente já aprendeu isso em outros lugares, mas pensa um pouquinho. Quanto mais você doa, então parece que tem alguma coisa a mais, porque ela fala que o amor é uma substância. Então, é mais do que um sentimento. Ela continua falando, se agiganta na razão que mais se doa e fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Então, a gente está vendo que o amor ele pode irradiar, e a gente nota isso na literatura espírita, quando os espíritos eles irradiam amor, e o amor, através dessa irradiação, que a gente faz também na prece, não é verdade? Quando a gente faz as vibrações pelo planeta, pelas pessoas, a gente está irradiando esse sentimento, que para a gente chama de sentimento, né? E eu vou voltar para o Emmanuel agora, porque está muito linkado o que eles estão falando. Ele fala o seguinte, que, além de ser o reflexo do Criador nas criaturas, é o fundamento da vida e justiça de toda a lei. Olha só o que ele fala agora. Plasma divino. Ele está falando que o amor é o plasma divino, com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele, Deus, né? Dele mesmo, penetrando o universo. Então, é muito mais do que aquilo que a gente imagina que é o sentimento. E se a gente vai pôr isso em ação, como será que isso tem que acontecer? Não é verdade? E aí depois a gente vai voltar para aquelas perguntas difíceis lá, né? De como ser benevolente, como ser indulgente, como perdoar coisas que atualmente talvez seja inconcebível, né? Que é muito difícil da gente perdoar, da gente ter indulgência, da gente ter benevolência para uma situação assim, desse jeito, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo também, os espíritos falam que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Então, a gente sabe que o amor é muito mais do que um simples sentimento e que a caridade é a essência da perfeição. Eu estava ouvindo aí que a evangelização infantil está falando sobre paciência hoje, né? E que a paciência, olha só o que eles estão falando, que a caridade engloba todas as outras virtudes. Então, a paciência que as criancinhas vão estar aprendendo é um componente da caridade. Eles estão começando a aprender sobre a caridade quando eles aprendem sobre a paciência. Jesus mesmo falou, quando ele fala, quando ele estava ensinando o mandamento maior, ele fala que amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e todo o seu coração, né? E ao próximo como a ti mesmo. Só que ele fala uma coisa depois, que ele fala que toda a lei, todos os profetas estão englobados nisso daí. Então, todos os ensinos estão embaixo da lei do amor. E no livro dos Espíritos, a gente vê que os Espíritos trazem esse mesmo conceito de novo para a gente aprender. Porque a ciência fala que para você aprender uma coisa, você tem que ver pelo menos 3 vezes essa coisa, para você começar. Você parece que você entendeu tudo da primeira vez, mas aparentemente a gente entende 30% da primeira vez que a gente escuta uma coisa. Da segunda vez, você já entende um pouco mais. Na terceira vez é quando você realmente começa a pegar o conceito. Então, os espíritos trazem isso de novo na questão 648, quando eles estão falando sobre as leis morais, e que os espíritos falam que a lei de justiça, amor e caridade é a lei mais importante que tem, porque ela engloba todas as outras.
Então, todas as virtudes, elas estão embaixo do amor. E é isso que os espíritos nos trazem, que todos estão sentados embaixo do amor. E eles trazem nessas duas questões, né? E se a gente continua... Gente, eu estou falando, deixa eu ver o horário, né? Para eu ver se eu não estou passando muito. Alguém me faz um sinal no público? Deixa eu ver, eu estou vendo parte do público. Se eu estiver passando, por favor. Fica tranquila. É bom quando acabar aqui os 10 minutinhos, a gente comenta com você. Tá, faltam uns 10, né, minutos, é isso? 10 minutos, tá? Tá ótimo. Se precisar de mais uns minutinhos a mais, não tem problema, tá? Não, tudo bem. Não, eu estou calculando certinho, então. Tá bom. Então, o Paulo de Tarso, muito sabiamente, ele fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos aqui na Terra, e a gente vê isso no Livro dos Espíritos também, quando eles perguntam qual é o objetivo da encarnação, e eles falam que é o nosso progresso, né, a gente se melhorar como ser humano, e tem uma segunda parte também, que é nós cooperarmos com a criação divina. E como que a gente coopera com a criação divina? É através da caridade. Só que a caridade, além da caridade que a gente normalmente associa, que é da gente ajudar ao outro que está em maior necessidade, a caridade é você deixar que a sua essência divina brilhe em todas as situações. Por exemplo, você está tendo uma discussão com alguém, pode ser da família, pode ser do trabalho, e o que é o mais caridoso você fazer? Às vezes vai ser calar. Isso é um ato de caridade. Às vezes é você, alguma hora, chamar aquela pessoa à parte e falar uma coisa que ninguém nunca teve coragem de falar. Porque a gente tem que estar constantemente se perguntando o que Deus quer de mim nesse momento. Como é que eu posso colaborar da melhor maneira possível com esse outro ser, ou esses outros seres que estão aqui à minha frente, ou que estão sob minha responsabilidade. Que a verdadeira caridade é nós vivenciarmos, nós não somos cooperadores de Deus, segundo Paulo, isso está, deixa eu ver, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Se a gente está aqui como cooperadores de Deus, além de estar trabalhando o nosso progresso, porque uma coisa ajuda a outra, não é verdade? À medida que a gente ajuda Deus no processo da criação, né? Nós aprendemos e a gente evolui também. Então, é uma balança ali, que a gente, à medida que faz uma coisa, desenvolve a outra. E se a gente quer ser o melhor cooperador, nós temos que estar sintonizados com as intuições que vêm do alto, que vêm do nosso espírito protetor, que vêm dos espíritos que estão fazendo um trabalho. E isso também é uma forma muito grande de caridade. É a gente estar sintonizado para, na hora que Deus precisar, ou os espíritos precisar de alguém, a gente pode ser cooperador, mesmo que a gente não saiba. Às vezes fala assim, nossa, estou com vontade de ligar para alguém, para saber como é que eles estão. E você liga para aquela pessoa e aquela pessoa estava precisando de alguém para conversar. Então, nós manifestarmos essa parte divina dentro de nós, como diz o Emmanuel, né, que é o reflexo do Criador na gente, o amor, né, é uma oportunidade que a gente tem de exercer a caridade como Jesus a entendia, da benevolência, da indulgência. E como a gente está quase acabando, vamos voltar para isso antes de eu finalizar. Como será que a gente pode ser benevolente, indulgente e trabalhar no perdão quando a situação é muito grave? Como será? Bem, o que os espíritos nos falam, e os grandes, não só os espíritos que comunicam, né, através dos médiuns que a gente tem essa oportunidade, mas também espíritos, por exemplo, como Gandhi, ele sempre falava assim,
que ele vivenciava, a forma como ele vivenciava os ensinamentos maiores, porque ele não era cristão, né? Os ensinamentos divinos, era ele tentar ser o melhor que ele podia em todas as situações. Era ele ver com os olhos do amor, era ele falar com a voz do amor, era ele sentir com o sentimento do amor. Era ele estar fazendo exatamente isso que os espíritos nos falam no ensinamento cristão. É nós deixarmos ou nos conectarmos para a gente entender o que realmente é útil naquele momento. E quando uma situação é muito grave, a gente não pode deixar de corrigir o erro, mas a gente vai corrigir o erro porque a gente quer que aquele espírito ele volte para o caminho da verdade, e não por vingança contra aquele espírito, mas por entendimento que aquele espírito está perdido, aquela pessoa está completamente perdida. O que ela fez é completamente errado, e tem que ser corrigido, tem que ser falado. No entanto, com o foco e o entendimento de que aquele espírito é um filho de Deus igual a gente. E nesse capítulo do Pensamento e Vida, e eu vou terminando, nesse capítulo, no capítulo 30, o Emmanuel nos fala que Deus ama todos nós o tempo inteiro, ao máximo. Ele sempre nos amou. Ele nos amou quando ele fala que ele ama o verme como o anjo, com a mesma intensidade, porque ele consegue entender e consegue ver, obviamente, que o verme vai ser anjo alguma hora. E a gente acha isso na Gênese. Não sei se vocês já repararam, na hora que você abre a Gênese, embaixo onde está falando de Gênese, dos milagres, as predições, né? Embaixo está escrito assim, para Deus, alguma coisa assim, o passado e o futuro são presente, porque Deus não existe passado para Deus, nem futuro para Deus. Não existia nada antes de Deus, nem nada depois de Deus. Então, tudo para Deus é presente. Então, quando ele olha, mesmo aquela pessoa que está cometendo atos terríveis, ele consegue ver que aquele espírito está errado, mas ele, em essência, ele vai chegar a anjo. Então, nós temos que fazer como Deus ou Jesus faria, consertar ou prevenir ou tomar as atitudes com relação à ação das pessoas que estão incorretas, mas enxergar aquele ser humano como um filho de Deus como nós. Então, a verdadeira caridade, como a entendia Jesus, é a lei do amor posta em ação. E que a gente possa aprender cada dia mais a entender o que isso significa e, mais ainda, o que fazer em cada situação para que a gente possa vivenciar essa lei. Muito obrigada a todos, que eu acho que agora já está na hora, e que Jesus possa nos abençoar. Vamos nos conectando aos nossos amigos espirituais que estão presentes, nos auxiliando. Vamos pedindo a eles que nos ajude a elevar os nossos pensamentos para que nós possamos nos conectar com os espíritos protetores da casa do St. Francis of Assisi Spirit Center, que eles estão sempre nos ajudando, sempre protegendo a todos que vêm assistir, vêm participar. E vamos pedindo a esses espíritos que nós possamos, de alguma forma, contribuir com as nossas vibrações de amor, que nós estamos aprendendo a fazer essas doações, para o nosso planeta nesse momento crucial de transição planetária que nós já estamos vivenciando. Nós pedimos com muito amor por todos os seres humanos que estão sofrendo ao redor do planeta, tanto encarnados quanto desencarnados,
para aqueles que estão mais endurecidos, que eles possam ter o coração tocado e entender o verdadeiro propósito das nossas vidas. Nós pedimos por todos aqueles que estão nesse momento de desespero, de tristeza, estão pensando em tirar as próprias vidas, que eles possam ser fortalecidos na fé, na certeza de que a providência divina já está interferindo para auxiliá-los. Nós pedimos também por todos os líderes ao redor do planeta, os líderes políticos, os líderes religiosos, para que eles possam ser tocados também em seus corações, para entender a importância que eles têm sobre a vida de tantas pessoas, de tantos seres humanos nesse momento. E nós vamos chegando mais perto, vibrando por todos aqueles que nós amamos, nossos amigos, nossos familiares, e vamos também pedindo a Deus por nós mesmos, para que nós possamos aprender aquilo que realmente precisamos para a nossa melhoria pessoal, para que a gente possa contribuir de forma efetiva no nosso crescimento e no desenvolvimento do nosso planeta Terra. Nós agradecemos, então, aos mentores e pedimos que abençoe todos e que vão com Deus. Que assim seja. Graças a Deus.